Oi, oi, galerinha top da Escola Estadual João Paulo II. Vamos dar início aqui à nossa aula, continuando com o nosso ciclo de revisão. Você sabe, a gente está revendo alguns conteúdos que vão servir como base para o início do ano letivo, então é muito importante a gente rever e realmente aprender de uma vez por todas esses conteúdos. A gente começou com substantivos e agora é a hora da gente ver aqui os artigos. Isso mesmo, vamos relembrar o que são os artigos. Aqui a nossa equipe show, nossa equipe top do João Paulo II, para você não esquecer dessa galera aqui que é sensacional. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar refletindo aqui sobre os artigos. Certamente um assunto que você já viu lá no 6º ano, assim como os substantivos, né? Não lembra mais o que é? Não tem problema. Vamos rever aqui, agora dessa vez, aprender para nunca mais esquecer, tá certo, pessoal? Olha, os artigos, a primeira coisa que você precisa entender é que eles têm uma relação com os substantivos. Isso mesmo. Se você já sabe o que é substantivo, e é claro que você sabe, né? Substantivo é tudo aquilo que tem nome, são os nomes, são as palavras que nomeiam os seres. Os artigos vão ter uma relação muito direta com esses nomes. Então, vamos lá. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo. Tá aí, galerinha. Primeira dica primordial, fundamental, essencial sobre os artigos. Eles sempre vão estar acompanhando, ou seja, do ladinho, coladinho com o substantivo, certo? Então, o artigo vai ser uma palavra que tem a função de acompanhar um nome, um substantivo. E esse artigo, ele já vem indicando, antes mesmo de você escrever esse nome, ele já vem indicando o gênero e o número, certo? Gênero, você deve lembrar, quando a gente está falando em gênero, em língua portuguesa, no que se referem às palavras, gênero, existem dois, o masculino e o feminino. Então, os artigos também, eles expressam o gênero masculino ou feminino. Por isso que nós vamos ter artigos masculinos e artigos femininos. E esses artigos masculinos e femininos, que vêm antes do substantivo, antes do nome, já está indicando que o nome que vem na frente, ele pode estar ali sendo do gênero masculino ou feminino, a depender do artigo que eu estou utilizando, tá certo? O artigo também, ele já vai indicar o número. Quando a gente está falando em número, em língua portuguesa, a gente não está falando dos algarismos, lá dos símbolos da matemática não, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui em singular e em plural. Então, o número das palavras, eles podem ser representados através do singular, quando a gente só tem um elemento, ou através do plural, quando a gente está indicando mais de um elemento. E você sabe muito bem que quem indica o plural é a presença da letra S, né? No finalzinho das palavras, gatos, cadernos, aulas, canetas, né? Esse S indica a marca do plural. Quando esse S não aparece, então significa que a palavra, o nome, ele está no singular. Gato, caneta, aula, singular, porque só indica um elemento, tá bom? Então, os artigos, eles também podem estar no singular ou no plural, tá bom? Então, gênero, a gente está falando de masculino e feminino, e número, a gente está falando de singular e de plural. Fechado? Os artigos, eles são chamados de determinantes justamente por isso, porque eles podem determinar, antes mesmo ali de você colocar o nome na frente, ele já está determinando qual é o gênero e qual é o número da palavra que virá posteriormente. Fechado, pessoal? Então, não esquece. Artigo é aquela palavrinha, ela é pequenininha, viu, gente? É a palavrinha
que vai acompanhar os nomes, tá bom? Esses nomes que vão estar no masculino ou no feminino, no singular ou no plural, eles são antecedidos por um artigo que também já vai estar lá expressando o seu gênero e o seu número. Vamos entender isso melhor, né? Vamos lá, então. Ó, mais uma informação importante aqui, antes de a gente ir para o exemplo, tá? A gente tem aqui o seguinte, o artigo, ele sempre vai concordar em gênero e em número com o substantivo que o acompanha. E é sempre colocado antes do substantivo, antes do nome. E aí a gente já está adiantando aqui para vocês que os artigos, eles podem ser de dois tipos. Artigos definidos e artigos indefinidos. Mas isso aí a gente fala já já. Por enquanto, a gente quer que você compreenda aqui que os artigos, eles sempre vão concordar em gênero e em número com o substantivo que está na frente dele, obviamente. Se um substantivo está no masculino, é porque o artigo que vem antes dele também estava no masculino. Se o substantivo está no plural, é porque o artigo que vem antes dele também estava no plural, tá certo? Então, o artigo que acompanha o substantivo, eles sempre vão estar combinando, eles sempre vão estar concordando em gênero e em número. Vamos entender aqui nesses exemplos. Olha aí, galerinha. Os professores e os alunos retomaram as aulas em 2021. É verdade, já estamos aqui, né? Tendo aula. Então, pessoal, antes de a gente entender essa paradinha aí dos artigos, eu queria que vocês me falassem quais são os nomes que vocês estão vendo nesse enunciado, nessa frase que está aí na sua tela. Ó, os professores e os alunos retomaram as aulas em 2021. Muito bem, tenho certeza que você já deve estar falando aí. Paula, professores é um nome. Isso mesmo. Quem ensina recebe esse nome de professor, né? Tem outro nome aí ou outros nomes? Alunos, né? Muito bem, é outro nome. Quem estuda recebe esse nome. E temos também o nome aulas, né? Que é isso, exatamente o que nós estamos tendo aqui agora. Uma aula também é um nome. O ato de ensinar recebe esse nome, né? De aula. Bom, pessoal, repare agora. Você viu aí, nós temos 3 nomes. Repare agora se esses nomes estão vindo acompanhado por algumas palavrinhas. Quem é a palavra que está acompanhando o nome professores? Quem é? Fácil, né? Isso mesmo, esse os. Então, se ele está acompanhando um nome, repare bem, ó. Eu chamo ele pelo nome especial de, isso mesmo, artigo. Repare também que ele está acompanhando, olha aqui o nome professores. Então, se ele está acompanhando um nome, o que vem antes é o artigo, tá certo? Repare, pessoal, que os está no masculino e está no plural. Significa que é mais de um ser que eu vou escrever aí na frente, no nome que vai preceder o artigo. Então, repare que professores, que é o substantivo, ele também está concordando com o artigo. Ele também está no masculino e ele também está no plural. Isso mesmo. Não poderia ser os professoras, né? Não poderia ser um artigo no masculino e o substantivo no feminino. Jamais. Se o artigo está no masculino, o substantivo também deve estar no mesmo gênero, masculino, ok? Aí nós temos também o nome aqui alunos, né? Aí você reparou aí que alunos também vem acompanhado por uma palavrinha, outro artigo.
artigo, né? O os. E aí você repara que esse os, ele vem acompanhando, olha aí, ó, quem vem na frente, ele vem acompanhando o nome alunos. Mais uma vez, nós temos um artigo no masculino e no plural. E você repara que o substantivo, também alunos, está no masculino e no plural, né? Além desses dois nomes, professores e alunos, nós temos um outro nome aqui nesse exemplo, que é aulas, né? Repare aí que aulas também veio acompanhado por uma palavrinha antes dele, que é a palavra as. Esse as também é um artigo? Também, viu, pessoal? Então, você já está vendo aqui que os e as são artigos. Repare que esse as, ele agora está acompanhando um substantivo feminino. Por isso não é mais os. Não pode ser os aulas. Aulas é feminino, então o artigo tem que estar no feminino também. As aulas. Está no plural porque aulas também está no plural. Então, aqui você está tendo a prova real de que o artigo são essas palavrinhas pequenininhas que vem servindo para acompanhar um substantivo, um nome, conforme a gente já viu na aula anterior, tá bom? Então, se ele está acompanhando os substantivos, a gente já viu também que ele vai concordar, ele vai combinar com o substantivo que ele acompanha. Se está no singular, o nome que está na frente vai estar no singular. Se o artigo está no plural, o nome que está na frente vai estar no plural. Se o nome está no feminino, então o artigo que vem antes também tem que estar no feminino. E assim por diante, tá bom, pessoal? Vamos a uma outra frasezinha aqui. Umas atividades serão passadas esta semana. É verdade, viu, pessoal? Depois dessa aulinha aqui, nós temos a nossa ou as nossas atividades, isso mesmo. E aí eu pergunto para você, nessa frasezinha verdadeira aqui, nós temos algum nome aí? Você consegue detectar algum nome? Muito bem. Atividades e a palavra semana são nomes, isso mesmo, pessoal. Passadas não é um nome, serão não é um nome, esta também não é um nome. Repare aqui que na palavra atividades, que é um substantivo, antes dela tem uma palavrinha aí, que é a palavrinha umas. Esse umas também é chamado de artigo. Ai, Paulo, então os e as são artigos e umas também? Isso mesmo, pessoal. Umas também é um artigo e repare que ele também vem acompanhando um substantivo, que é atividades, tá bom? Repare aí que umas está no plural e está no gênero feminino. Repare que o substantivo atividades também está no plural e também é um substantivo feminino. Então, mais uma vez, está aí a presença do artigo acompanhando o substantivo e combinando em gênero e em número com ele, tá bom? Aí você pode estar pensando, Paula, semana, você disse que era um nome, né? Esta, então, também é um artigo, tá acompanhando o nome semanas, né? Bom, pessoal, esta não é um artigo, é uma outra classe de palavras que nós também vamos estudar, revisar, que é a classe dos pronomes, tá bom? Alguns pronomes também vão poder estar acompanhando os substantivos, mas ele não tem a mesma função dos artigos, eles vão indicar uma outra função que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá bom? E aí, para deixar você bem a par do que realmente ou de quem realmente são os artigos, segue comigo aqui no próximo slide, ok? Você lembra que a gente falou
que os artigos, eles podem ser de dois tipos, né? Definidos e indefinidos. Isso mesmo, pessoal. Vamos entender quem são esses artigos, tá? E por que eles recebem esse nome de definidos e indefinidos. Fechado? Então, vamos lá. Antes de a gente entender o que são os artigos definidos, vamos conhecer esses artigos, né? Você já tem uma noçãozinha com os exemplos que a gente viu anteriormente. Repare nesse quadrinho que nós temos aqui, ó. Você tem aqui o, a, os e as. Muito bem. Essas quatro palavrinhas aqui é o que a gente chama de artigos. Paulo, é só esses? Por enquanto, só. Os artigos podem ser o, a, os e as. Essas quatro palavrinhas, geralmente, elas vão estar acompanhando um nome, tá certo? E aí, repare que a gente tem aqui ela dividida em duas colunas, tá bom? A coluna dos artigos que estão no masculinos, no caso aqui é o o e o os, e a coluna dos artigos que estão no gênero feminino, a e as. E aqui nós temos, olha, as linhas. Eles podem estar indicando singular, quando não tem a presença do S, ó, o e a são artigos que estão no singular, e tem os artigos que estão no plural, é aquele que tem a presencinha do S, indicando que haverá mais de um elemento, os e as. Os e as, tá bom? Então, a gente já sabe que o, a, os e as são artigos, e aí é importante você entender que esse o, a, os e as são artigos definidos, isso mesmo. Vamos entender por que eles são definidos? Pense comigo um pouquinho. O que é algo definido? Muito bem, algo que você já tem como certo, né? Algo que você já conhece, que já está definido. Então, olha aqui, vamos seguir aqui com o nosso slide. Os artigos definidos, eles indicam que um ser, ele é específico, por já ter sido citado, ou seja, quando eu uso um artigo definido, significa que esse artigo ele está sendo usado porque o nome ao qual ele vai estar acompanhando já é um nome específico, já é um nome que foi citado, que já é conhecido do leitor ou do falante. E por ser um termo já de conhecimento mútuo, ou seja, tanto a pessoa que está emitindo a mensagem como a pessoa que está recebendo já sabe de quem se trata, né? Por isso mesmo é que a gente vai dizer que a gente vai utilizar o artigo definido. Eu não gostei dessa explicação, viu? Vamos voltar aqui. Bom, galerinha, agora que a gente já conheceu aí alguns artigos, tá certo? Eu quero apresentar para vocês agora todos eles, para você ver como é simples e fácil esse conteúdo, tá bom? Olha o que você tem aqui, olha. Preste atenção. Os artigos, pessoal, eles podem se dividir em duas classificações. Isso aqui é o básico, tá bom?
Existem artigos que a gente vai chamar de definidos e artigos que a gente vai chamar de indefinidos, tá bom? E aí eu já quero apresentar para vocês quem são os artigos da nossa língua portuguesa. Olha, os artigos definidos são 4, são esses aqui, ó, que estão aqui. O, a, os e as. Isso mesmo, artigos definidos. E os indefinidos são apenas essas 4 palavrinhas aqui, ó. Umas, uns e umas. Então, é só você entender isso. Esses artigos, esses 4 aqui, são os definidos, o, a, os e as. E esses 4 aqui são os indefinidos, uma, uns e umas. Professora, quer dizer que é fácil assim artigo, são só essas 8 palavrinhas? Isso mesmo, pessoal, sem enrolação. Os artigos são apenas essas 4 palavrinhas, 4 que são definidas, o, a, os e as, não esqueçam mais disso, e mais 4 palavrinhas que a gente chama de indefinidos, uma, uns ou umas, simples assim. Então, sempre que você tiver um substantivo, ele pode estar acompanhado por esses artigos que aí estão. Existem outros artigos, professora? Não, pessoal. Apenas esses aí. O, a, os e as. Uma, uns e umas. Você viu isso numa frase, você viu isso num texto, você viu isso na sua própria fala, saiba, você está usando os artigos. E olha que quando a gente está falando, a gente usa muito artigos. É que a gente não para pensar, né, na quantidade de artigos que a gente usa por dia, tá certo, pessoal? Então, vamos entender um pouquinho aqui por que existe esse nome de artigo definido e artigo indefinido. Pense comigo, o que seria um artigo definido e o que seria um artigo indefinido? Pense nessas duas palavras. O que seria um artigo definido? Aí você vai dizer, deve ser um artigo que define, né, professora? Que deixa claro, que deixa óbvio o nome que ele está acompanhando. Isso aí é bom, viu, gente? Muito bem, é uma boa ideia. Artigo indefinido, o nome já está dizendo, deve ser um artigo que não define, é o contrário do definido. Isso mesmo, pessoal. Então, olha, vamos dar uma olhadinha aqui ainda nesse slide, ó. Artigos definidos, que a gente já sabe que são esses 4 aqui, o, as e a, o, a, os e as, né? Eles são usados para indicar objetos ou seres que já são conhecidos. Isso mesmo, quando numa frase, num texto, você está se referindo a um nome, a um ser que você já tem conhecimento, você está especificando, você sabe exatamente de quem se trata, você vai usar os artigos definidos, tá bom? Agora, o contrário vai ser o artigo indefinido. O artigo indefinido é quando eu uso esses artigos para acompanhar objetos ou o nome dos seres que eu não tenho conhecimento, que é indeterminado para mim, tá certo? Então, por isso a diferença entre os artigos definidos e indefinidos. Artigos definidos eu vou usar antes de nomes que para mim já é específico, já é conhecido. Artigos indefinidos eu vou usar antes de nomes em que eu não tenho ali um conhecimento do ser ao qual eu estou me referindo. Eu estou me referindo a um ser que não está muito determinado, muito definido para mim. Então, eu vou usar esses artigos indefinidos. Vamos entender isso na prática, que é melhor, né, pessoal? Então, vamos lá. Os artigos definidos, então, vamos entender aqui bem direitinho. Eles servem para indicar que um ser ele é específico, por ele já ter sido citado mais de uma vez no texto, né, por exemplo. Então, ele se torna um ser conhecido. Você não precisa usar um outro artigo. Você vai usar o a, o os ou as
porque o substantivo que eles vão estar acompanhando é um substantivo, é um nome já conhecido. Ou então, pode ser também utilizado os artigos definidos, porque esse substantivo, ele é de conhecimento mútuo dos dois, dos interlocutores que estão participando do texto falado ou escrito, tá bom? Então, se eu estou me referindo a alguém ou a algo que tanto eu já conheço, como vocês também já têm conhecimento, a gente vai usar os artigos definidos, tá bom? Os artigos definidos são variáveis, a gente já sabe, eles podem mudar de gênero e de número. Eles podem tanto indicar o masculino como o feminino, como eles podem indicar o singular, como eles podem estar indicando também o plural. Nós vamos ver essa diferença, pessoal, na prática já já. Mas vamos entender agora o que são os artigos indefinidos, tá bom? Olha, os artigos indefinidos, conforme a gente já tinha mostrado, são esses 4 aqui, tá bom? Uma, uns e umas. Você também já sabe que ele muda de gênero, né? Tem os que estão no masculino, e uns, e tem os que vão indicar feminino, uma e umas. Eles também variam de número. Tem os artigos que vão estar no singular, né? Ó, não tem o S. E tem os artigos também indefinidos que vão estar indicando plural, tá bom? São apenas esses 4 os artigos indefinidos. Mas, Paulo, o que realmente é um artigo indefinido? Vamos aqui, ó. Os artigos indefinidos servem para indicar que ocorre uma generalização ou que é a primeira ocorrência do representante de uma determinada espécie, ainda não sendo de conhecimento dos interlocutores, visto ser a primeira vez em que aparece no discurso. Então, pessoal, para ficar claro, os artigos indefinidos, eles são utilizados quando a gente está se referindo a um ser, a um nome que ainda não é do conhecimento de quem está falando, de quem está ouvindo, de quem está escrevendo, de quem está lendo. É um ser ou um substantivo que não tem uma definição total. Então, quando eu não tenho uma certeza de um ser ou do ser ao qual eu estou me referindo, eu vou usar um artigo indefinido. Quando eu estou me referindo a um ser, a uma pessoa, a um objeto, a uma fruta, que eu já tenho conhecimento dela, então eu vou usar os artigos definidos. Vamos entender isso na prática? Olha, aqui nós temos as mesmas frases, porém há uma diferença. No primeiro quadrinho aqui, nós vamos ter frases em que a gente utilizou, repare bem, artigos definidos. O, a, os e as. Nesse segundo quadrinho, são as mesmas frases, porém aqui a gente trocou por artigos indefinidos, tá bom? Repare como muda no sentido, olha. A lição que aprendi hoje foi simples. Agora, quando a pessoa diz assim, uma lição que aprendi hoje foi simples. Vocês repararam que quando a gente mudou o artigo, também houve uma mudança no sentido dessas orações? Qual é a diferença, pessoal, entre a gente falar a lição que aprendi hoje foi simples e a gente falar uma lição que aprendi hoje foi simples? Qual é a diferença no sentido? Pensa um pouquinho. Muito bem, você deve ter percebido que quando a gente fala a lição que aprendi hoje foi simples, a pessoa que está falando esse enunciado, essa frase, ela sabe exatamente de qual lição ela está falando. Ela sabe especificar que lição é essa que ela aprendeu. Quando ela fala uma lição que aprendi hoje foi simples, repare que ela não está mais especificando a lição. Pode ter sido uma lição qualquer, ela não está definindo que lição que ela aprendeu que foi simples, tá certo, pessoal? Então, a lição
especifica que lição foi essa que foi aprendida. Ela está se referindo a uma lição em especial. Quando ela fala uma lição que aprendi hoje foi simples, ela não está especificando que lição foi essa. Pode ter sido uma lição qualquer, tá bom? Olha o outro exemplo aí. Ele passeava sempre com o cachorro dele. E agora? Ele passeava sempre com um cachorro. Reparou a diferença também? Muito bem, pessoal. Quando ele falou aqui que, na primeira oração, que ele passeava sempre com o cachorro, não era um cachorro qualquer, era um cachorro especial, era um cachorro específico, um cachorro conhecido. Agora, quando a gente tem ele passeava sempre com um cachorro, ele não está especificando, podia ser um cachorro qualquer, não um cachorro do conhecimento dele. Inclusive, poderia ser até cachorros de raças diferentes, já que não está sendo especificado aí que era um cachorro habitual, um cachorro que ele sempre costumava passear, tá bom? Reparou aí a diferença? Pois é, uma palavrinha pequenininha como o artigo pode causar uma diferença no sentido do que a gente quer expressar quando a gente usa o artigo definido ou indefinido. Olha outro exemplo. Escolhi as pinturas para você. E aqui nós temos escolhi umas pinturas para você. Muito bem, você também já entendeu aí, há uma diferença grande. Escolhi as pinturas para você, certamente eram pinturas conhecidas, tanto da pessoa que escolheu como da pessoa que está recebendo essa mensagem agora, né? Havia, com certeza, as duas conheciam as pinturas, porém, agora nesse momento, a escolha foi feita das pinturas que ambas as pessoas conheciam, né? Agora, quando ele diz, ou ela diz, escolhi umas pinturas para você, repare, esse umas pinturas aqui não significam que eram pinturas conhecidas, né? Mas pinturas quaisquer, tá bom? Então, simplesmente essa pessoa que fez a escolha das pinturas saiu pegando algumas gravuras, escolheu e pronto, acabou, né? Não eram pinturas específicas, conhecidas por ambas as pessoas, tá bom? Olha a diferença como é grande, né? Olha o outro exemplo aqui. Os convidados virão à nossa festa. E aqui nós temos uns convidados virão à nossa festa. Também deu para entender aí a diferença de sentido? Os convidados são pessoas conhecidas. Eu sei quem são esses convidados que vão vir para a festa. Agora, quando a gente diz uns convidados virão à nossa festa, esses convidados não estão aqui especificados, não está indicando uma certeza de quem são exatamente esses convidados. Por que não está bem especificado? Porque foi usado aqui um artigo indefinido. Então, os artigos indefinidos, tá? Eles vão dar uma ideia de indeterminação. Eles não vão dar uma ideia de que o nome que ele está seguindo é um nome conhecido, é um nome determinado, é um nome específico, de forma alguma. Os artigos indefinidos, eles sempre vão indicar essa indefinição, essa imprecisão na informação. É algo vago, tá bom? Enquanto que os artigos definidos, eles sempre vão estar se referindo a nomes que a pessoa que está utilizando, ela sabe exatamente de quem ela está falando. São seres conhecidos da pessoa que está falando ou escrevendo no momento ali que ela opta por usar um artigo definido, tá bom? Vamos aqui para a prática, pessoal. Vamos ver aqui nessa ilustraçãozinha, olhe bem. Você tem aí uma jovem, né?
e você tem um senhor. E essa jovem chega e diz assim: olá, senhor Honório, quero comprar uma revista. E o senhor Honório diz: uma revista qualquer? Olha o que ela responde lá no terceiro momento: não, a revista de palavras cruzadas. Repare aí, pessoal, que quando a menina falou pela primeira vez, teve o uso aí de um artigo. Você percebeu? Cadê o artigo na primeira fala aí da garota, no primeiro balãozinho? Você conseguiu identificar? Muito bem, ó, tá aqui, ó. Ela diz que quer comprar, ó, uma revista. Repare que ele é um artigo que está acompanhando o nome aqui, ó, revista. Não é para isso que servem os artigos, ó, para acompanhar o nome? Muito bem, então uma está acompanhando um nome. Repare que está no feminino e está no singular, porque revista também está no feminino e no singular. Agora vamos lá, pessoal. Esse artigo que a menina usou é um artigo definido ou indefinido? Muito bem. Se você disse que é indefinido, você acertou, né? Ó, quero comprar uma revista. Ela chega dizendo isso. Aí olha o que seu Honório fala para ela. Uma revista qualquer, ela não especificou. Reparou aqui, ó? Ela chegou dizendo que queria uma revista. Dava a entender que podia ser qualquer revista. Por isso que seu Honório, olha, usou aqui novamente o artigo indefinido e disse: uma revista qualquer? Pode ser qualquer uma? Aí ela vai aqui, ó, na terceira fala, ela diz: não é uma revista qualquer, não. É a revista de palavras cruzadas. Você reparou que agora ela usou outro artigo, ó. Não foi mais uma, foi a revista. Então, não é mais uma revista qualquer. Ela especificou aqui, ó. É a revista de palavras cruzadas. Por isso que ela parou de usar o artigo indefinido e agora ela utilizou um artigo... aliás, ela parou de usar o artigo indefinido e agora ela passou a usar um artigo definido, porque ela agora especificou qual era a revista que ela queria, não era qualquer não, tá bom? Aí, pessoal, aqui você tem a explicação, ó. Uma é um artigo indefinido e estava acompanhando o substantivo revista. Agora, no último quadrinho aí, no último balãozinho, a menina falou a revista. Então, ela já trocou o substantivo indefinido por agora um artigo definido, tá bom? Aqui mais uma vez para você não esquecer. O artigo indefinido, ele vai indicar o quê? Um sentido vago, impreciso. Ele não vai especificar o substantivo, tá certo? Quando você estiver usando os artigos indefinidos, olha aqui quem são. Uma, uns ou umas, é porque você está se referindo a um ser qualquer. Você não está especificando, você não está definindo o ser ao qual você está se referindo. Ou seja, às vezes você pode, inclusive, nem ter um conhecimento muito certo do ser ao qual você está se referindo, por isso você usa o artigo indefinido. Olha um exemplo prático também, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar em assalto, não é verdade? Muito bem. Quando alguém assalta outra pessoa, vamos imaginar que alguém estava indo para a escola e de repente foi assaltado. Olha como é que as pessoas costumam falar. Um ladrão assaltou o aluno. Repare que a pessoa diz um ladrão. Por que ela está usando o artigo um? Porque ela não sabe, ela não pode especificar quem foi esse ladrão, ela nem conhece, né? Então, se ela conhecesse o ladrão, aí ela não usaria um ladrão, ela usaria o ladrão. O ladrão assaltou o aluno.
tá bom? Mas geralmente a gente não conhece o ladrão, a gente não conhece a pessoa que vem nos assaltar. Por isso, como a gente não o conhece, a gente usa sempre os artigos indefinidos, tá certo? Então, contrários são os artigos definidos, porque os artigos definidos, ó, ele sempre vai indicar um sentido determinado ao substantivo, vai fazer com que ele seja especificado, distinguindo ele dos outros seres, porque ele vai estar servindo ali para especificar. Quem são os artigos definidos? Tá aqui eles para você não esquecer. O, a, os e as. Tá certo, pessoal? Muito bem, eu acho que tá ficando bem claro a diferença entre artigos definidos e artigos indefinidos. Por que que a gente usa os artigos definidos e por que que a gente usa os artigos indefinidos, tá certo, pessoal? Então, não esqueça, artigo é uma palavrinha pequenininha que sempre vem para acompanhar um nome, tá bom? Não esqueça também que os artigos, eles sempre vão concordar, combinar em gênero e em número com o substantivo que ele está acompanhando, tá? Eles variam, ou seja, os artigos eles podem mudar em gênero e eles podem mudar em número, tá bom? E principalmente não esqueçam que há 2 tipos de artigos: os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos eu uso quando eu estou me referindo a nomes, a seres que eu já conheço, que eu já tenho uma definição de quem eu estou ou a quem eu estou me referindo, tá bom? É um substantivo conhecido, determinado, é um substantivo preciso, tá bom? Já o artigo indefinido eu vou utilizar quando o substantivo, o nome ao qual eu estou me referindo, é um ser que eu não tenho ali um conhecimento muito preciso dele, eu não tenho uma exatidão, uma precisão sobre o ser a qual eu estou me referindo. Ou seja, o artigo indefinido se refere a um nome que está ali colocado de forma indefinida, que é um nome qualquer, tá bom? Não é específico. O artigo definido, ele especifica o ser que ele está se referindo. O artigo indefinido, ele é o contrário, ele não especifica o ser a qual ele está se referindo. Por isso que a menininha fala, quero comprar uma revista, né? Quando ela fala assim, o que o seu Honório entende é que pode ser uma revista qualquer, de qualquer natureza, ela está interessada apenas em uma revista, não importa qual seja. Mas quando ela chega lá no último balãozinho e ela diz, não é uma revista qualquer não, é a revista de palavras cruzadas. Aí ela começa a definir, né, especificar qual é a revista. E aí ela para de usar o artigo indefinido, que estava dando aquela ideia de imprecisão, de vagueza. Fechado, pessoal? Se assim a gente pode dizer que nesse momento a gente já pode se despedir, dizendo para você um valeu, galerinha. Até a próxima. Vamos agora para a nossa atividade, que já vai estar aí no seu Google Sala de Aula. E eu já fui.